O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para o seu cálculo, são levados em consideração a expectativa de vida, tempo de escolaridade, renda per capita, entre outros. O menor valor desse índice é 0 e o maior é 1. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. O primeiro país recebeu um valor x, o outro raiz quadrada de x, o outro x elevado a 1/3, x ao quadrado e x ao cubo. Nenhum deles zerou ou atingiu o índice máximo. Quer dizer, todos esses valores aqui são maiores que zero, no entanto, são menores do que 1. Então, entre 0 e 1. Então, são valores 0, alguma coisa. Qual desses países obteve o maior IDH? O que você precisa saber aqui é verificar o que acontece com potências e raízes, lembrando que x elevado a 1/3 é o mesmo que raiz cúbica de x, então x elevado a 1/3 é o mesmo que raiz cúbica de x, e então você precisa saber o que acontece com valores de potências ou raízes quando o valor está entre 0 e 1. O que a gente vai estabelecer aqui é que o valor x está entre 0 e 1. Vamos pegar um número qualquer como exemplo, mas que seja possível, por exemplo, tirar a raiz quadrada. Vamos supor que o x vale 0,64. Eu estou escolhendo esse valor porque eu consigo visualizar isso aqui, ó, 64 sobre 100 é o 0,64. E se eu quero tirar a raiz quadrada dele, vai ser tirar a raiz quadrada desse valor. Raiz quadrada do 64 sobre 100. Tirando a raiz quadrada do 64, isso dá 8. E a raiz quadrada do 100 dá 10. Portanto, você chegou no valor 0,8. O que esse valor é? Maior do que o valor x. Isso vai acontecer com as raízes entre 0 e 1. Para valores de x entre 0 e 1, a raiz quadrada é maior do que o valor. A raiz cúbica também vai ser maior do que o valor. Vamos pegar um outro exemplo. Se o x fosse 0,008. Por que eu estou pegando esse? Porque 0,008 é o mesmo que 8 sobre 1000. Se eu tivesse que extrair a raiz cúbica do x, eu iria fazer a raiz cúbica de 8 por 1000. Quanto é a raiz cúbica do 8? 2. E a raiz cúbica do 1000? 10. 2 sobre 10 é 0,2. Você vê, o 0,2 é bem maior do que o 0,008. Então, as raízes dão valores maiores. Em contrapartida, as potências dão valores menores. Deixa eu apagar isso aqui. Tchau. Se eu pegasse, por exemplo, um x igual a 0,1, o que vai ser o x ao quadrado? Vai ser isso ao quadrado, mas 0,1 é o mesmo que 1/10. Eleva ao quadrado 1/10, 1/100. Esse 0,01, veja, é menor do que aquele. E o x ao cubo? Seria o 1/10 ao cubo, 1 sobre 1000, 0,001. Ainda menor. Portanto, a gente já olhando para esse tipo de comportamento, já pode dizer então o que é x ao quadrado, que é o quarto país, e o que é x ao cubo, que é o último país.
Não podem ser os maiores IDHs, eles serão os menores. O X também não será, que é o primeiro país, também não será. Qual será o maior IDH? Ou a raiz quadrada do x, ou a raiz cúbica do x. E como definir qual dos dois é maior? Você pode fazer por comparação com a potência, visualizando aqui. Quanto maior o expoente, menor ainda o resultado. Você veio do 0,1 para o 0,01 ou para o 0,001. E em comparação, no caso das raízes, quanto maior o índice, maior o resultado dessa raiz. Então aqui o índice é 2, raiz quadrada, e aqui o índice é 3, que é raiz cúbica. Quanto maior, maior o resultado. Para tentar fazer uma verificação com algum valor, você precisaria pensar em algum número que você conseguisse tirar ao mesmo tempo a raiz quadrada e a raiz cúbica, ou pensar em transformar, já que você tem um é a raiz quadrada do x, e aí para frisar eu vou colocar que aqui é 2, e o outro é raiz cúbica do x. Você quer descobrir qual dos dois é o maior valor. O que você pode fazer é transformar as duas raízes numa mesma raiz, ou uma raiz de mesmo índice. Só que aqui, para transformar numa mesma raiz, você vai ter que fazer o mínimo múltiplo comum entre o 2 e o 3, que é 6. Então, você tem que transformar isso aqui em raiz sexta e isso aqui também em raiz sexta. A propriedade que a gente utiliza é você multiplicar o índice e o expoente lá de dentro do x pelo mesmo número. Para que esse 2 se torne 6, você vai multiplicar por 3. Então, vou colocar 3 vezes o 2. E aqui dentro, x é como se tivesse elevado a 1, se não tem expoente nenhum. Ele também vai ficar multiplicado por esse 3. Neste aqui, você vai ter que multiplicar por 2. Então, aqui vou fazer 2 vezes esse 3 da raiz. Um x estava também elevado a 1, também multiplico por 2. O que eu multiplicar lá fora da raiz, eu tenho que multiplicar aqui dentro. E aí, isso vai se transformar em raiz sexta de x ao cubo, que é 3 vezes 1. E aqui, raiz sexta de x ao quadrado. Como nos dois lugares você está com raiz sexta, agora basta comparar os valores. Lembrando, cuidado, que o x que você está trabalhando está entre 0 e 1. E a gente já falou que para valores entre 0 e 1, quanto maior for o expoente, menor é o resultado. Então, quando você compara, esquece as raízes porque as duas agora são de mesmo índice. Quando você compara x ao cubo e x ao quadrado, já que o x está neste intervalo entre 0 e 1, o que a gente descobriu? Que x ao cubo é menor do que x quadrado. Uma vez que x ao cubo é menor do que x ao quadrado, a raiz sexta dele será menor do que a raiz sexta desse, o que garante que esse é menor ou que este é menor. Entre a raiz quadrada ou a raiz cúbica de x neste intervalo, para valores entre 0 e 1, o que você tem então é que quanto maior o índice da raiz, maior o resultado dessa raiz. E, portanto, esse é o maior IDH que a gente está buscando, que seria o terceiro, dando a alternativa C. Uma outra forma de você verificar é caso você consiga
saber o comportamento gráfico das funções raiz quadrada, raiz cúbica neste intervalo de 0 a 1. O que você tem é o seguinte, fazendo um esboço bem simples aqui, esse aqui é o ponto 0, 0 e aqui é o ponto 1, 1. O comportamento que a gente tem, por exemplo, para a raiz quadrada, seria algo assim. Isso seria a raiz quadrada de x. Para a raiz cúbica, seria uma curva um pouquinho acima desta. Por isso que a gente diz que a raiz cúbica é maior do que a raiz quadrada neste intervalo entre 0 e 1. Se a gente fosse fazer, por exemplo, a raiz quarta, ela seria ainda maior do que as duas primeiras, e assim sucessivamente. Quanto maior o índice da raiz, maior o resultado dessa raiz no intervalo considerado.